Olá, amigos. Bem-vindo ao Conexão Gonçalense, o encontro com quem inspira a nossa cidade. Hoje eu estou aqui com a Janete Nazaré, é a cofundadora do projeto Mulheres do Salgueiro, e ela vai bater um papo com a gente hoje, trazer as informações do coletivo dela, dos projetos dela, das visões que ela tem de mundo e de São Gonçalo. Tudo bom, Janete? Tudo bom? Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para dialogar um pouco, né, sobre a nossa cidade, sobre as potencialidades, trazer esse aspecto positivo que a gente tem e que precisa resistir o tempo todo. É isso. Janete, começa para a gente contando um pouco da sua história, como você começou a se envolver nos projetos e criar esses projetos sociais e estar dentro deles, né? Conta para a gente como começou isso. Bom, falar do projeto é falar um pouco da minha vida, da minha história. Então, vou começar por aí. Eu sou moradora, né, do Salgueiro, aqui em São Gonçalo, e separei grávida da minha segunda gravidez. Então, vivi os percalços de ser uma mãe solo, como muitas mulheres vivem no mundo, né, mas em especial aqui no nosso país. E em algum momento dessa minha trajetória, a gente começou a falar lá no território do Salgueiro sobre como a gente podia fazer uma ação que fosse coletiva dentro do território, mas que tivesse o objetivo de potencializar as mulheres. Então, a gente pensava em como fazer uma ação, uma qualificação para que as mulheres pudessem conseguir trabalhar e estar mais perto dos seus filhos. E eu fui me identificando com isso porque isso também era a minha história de vida, né? Isso já tem mais de 20 anos. Nessa época eu trabalhava numa fábrica de costura lá em Pilares, no Rio, né? E São Gonçalo era muito forte na produção têxtil, tinha muitas empresas, muitas fábricas de costura. E a costura foi aparecendo como sendo uma alternativa naquele momento para que a gente conseguisse tirar as mulheres do subemprego. Então, a gente fez algumas pesquisas, foi um movimento realmente que a gente fez dentro da comunidade, não saiu nada assim da minha cabeça, eu acordei com vontade de fazer projeto social, não. Foi uma construção que levou muito tempo para ser feita, teve a participação de muitas pessoas que hoje, inclusive, não estão mais, e eu costumo dizer que as coisas estão escritas no plano espiritual e a gente se permite ou não que eles aconteçam na nossa vida, né? E então, a partir dessa interação que a gente foi fazendo, o projeto ou a instituição, né? Porque hoje nós somos uma instituição, ela foi tomando forma. E aí aquela mãe que era mãe solo, que tinha só a intenção de criar os filhos, foi também se reconhecendo e se percebendo nesse processo. E aí, por isso que eu falo sempre que é uma mistura da minha história de trabalho com a minha história pessoal. Então, eu hoje me reconheço como uma mulher preta, que sou, e inclusive hoje estou estudando sobre isso, né? Estou fazendo um mestrado. Então, é pensar também que o coletivo ele tem essa questão do pertencimento, né? De estimular a gente a se entender nessa sociedade e querer fazer alguma coisa para modificar. Vocês desenvolvem diversos projetos, né? Dentro Sim, do instituto, né? Da instituição, né? da Como você instituição, disse. é. E fala um pouco desses projetos para a gente do Centro de Beneficiamento da Tilápia, né? Ah, Achei muito legal. bacana. Conta para a gente aí. Então, quando a gente começou o trabalho, a gente tinha essa perspectiva, então, de geração de trabalho e renda. Isso a gente não deixou de fazer. Mas, com o tempo, a gente foi entendendo que aquilo que a gente estava fazendo era muito mais do que geração de trabalho e renda. A gente estava, na verdade, trabalhando uma perspectiva de garantir o direito à vida. Então, era uma luta também por garantias de direito. Então, quando a gente pensa em direito e a gente é um agente de transformação social num território, né, de favela como Salgueiro, a gente vai também se redescobrir nessa atuação. E aí, através de parcerias, como a gente conseguiu parcerias lá atrás para ter a nossa sede, nosso espaço próprio, a gente foi também nesse
período ainda, bem no comecinho, a gente teve o apoio da PUC, né, que é uma universidade católica. Ela tem um instituto, que é o Instituto Gênesis, e a gente conheceu esse pessoal e a coisa foi entrelaçando. E então tinha um edital, um recurso da FINEP, para a gente conseguir fazer um desenvolvimento de uma tecnologia social aqui em São Gonçalo. Então a gente conseguiu o projeto, onde a gente aprendeu a fazer o processo de curtimento do couro da tilápia e a confecção dos produtos. Então, isso consiste em... A gente tem uma parceria com uma associação de criadores de tilápia lá de Barra do Piraí, longe pra caramba. Sim. A gente traz aqui para o Salgueiro, a gente tem uma sala montada com os equipamentos, e nessa sala a gente leva 3 dias fazendo esse processo de curtimento. O processo de curtimento ele é parecido com o do couro do boi. Sim. Só que não é idêntico, porque a espessura da pele de peixe é diferente, né? Então é um processo um pouco diferente. A gente usa produto químico, mas já fizemos testes, então a gente não usa um produto que vai agredir o meio ambiente, são produtos biodegradáveis, a gente já fez testes lá atrás. Então a gente continua com essa missão de geração de trabalho e renda, porque a gente, além de poder ensinar as mulheres, a gente também cria os produtos para serem comercializados, então as mulheres também participam desse processo, e a gente vai ter também um novo produto que depois é agregado a esse pilar de trabalho, que é o reaproveitamento do banner. Então, se de um lado a gente vende o produto com a pele de tilápia, do outro lado também a gente vende o produto de banner, que a gente vende com muito mais facilidade, porque são bolsas, e também tem essa pegada da sustentabilidade ambiental e econômica. Então a gente, em algum momento, e aí a gente vai fazendo o mesmo montão de coisas, mas sempre pensando que a educação é o nosso viés principal de atuação, porque não adianta também a gente ensinar a fazer uma bolsa, fazer um cinto, se a gente não conversar com as mulheres sobre cidadania, sobre direitos humanos, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre violência contra a mulher, e pensar também nas alternativas e nas estratégias de enfrentamento a essas situações. É um trabalho de conscientização também. Sim. E sobre o rapaz? Sobre o Rapas, então... Rapas é uma rede que a gente criou, que eu sou muito apaixonada por esse trabalho que a gente tem feito em São Gonçalo, porque a gente sai dessa coisa do território do Complexo do Salgueiro e a gente começa a atuar em São Gonçalo, e isso me dá muito orgulho, sabe, de saber que é um coletivo de mulheres pretas e periféricas que nós somos, que a gente vai se qualificar, que a gente vai buscar, e uma coisa que eu acho muito importante é tirar essa ideia de que a gente precisa de alguém de fora para nos salvar. Não, nós podemos nos salvar e salvar as outras. Então, a Rapas, ela é um pouco nesse sentido. A gente começou, na pandemia, a fazer esse trabalho, né, da assistência junto com a galera que estava precisando, e a gente teve o apoio, né, muito forte da FFP aqui em São Gonçalo, né, a nossa única universidade pública, que já estava trabalhando com a gente naquele momento, e a gente conseguiu, inicialmente na pandemia, naquele momento que ninguém sabia direito o que era, como é que ia ser, quanto tempo ia durar, aquele caos. Aquela incerteza toda, a gente começou a fazer máscara, porque a gente tinha tecido, tinha costureira, né? Tinha máquina de costura, a gente começou a produzir máscara para doar. Isso virou um movimento de solidariedade. Então, a gente conseguiu ganhar doação de água sanitária, e aí a gente conseguiu o apoio, né, desse grupo, que é o Grupo Compeias, lá da UERJ, para fazer um folheto de divulgação de como usa a água sanitária, porque a gente não tem muito essa... Vai lá e joga, acabou, né? Acabou. Mas para aquele momento que a gente estava vivendo, era importante que a água sanitária realmente higienizasse, né? Sim. E também os alimentos. Então, a gente pegou uma primeira experiência nesse período da pandemia, e aí a Fiocruz, então, recapitulando um pouquinho, foi um projeto, foram ações que nós fizemos
com pessoas da sociedade civil, outras instituições e universidades, né? Porque aí a gente está falando da FFP aqui em São Gonçalo e da Unirio. E depois a gente, então, a Fiocruz, né? Que também atuou muito na pandemia, ela abriu um edital público. E aí a gente mandou um projeto que foi parecido com isso que a gente já tinha feito, mas a gente queria mais. A gente lançou a primeira moeda social em São Gonçalo, porque a gente não queria dar cesta básica. E assim, é uma crítica que eu faço mesmo, né? As pessoas às vezes, para ficar com a consciência tranquila, eu vou ali e compro aquilo que tem de pior, para dar aquele café mais vagabundo, aquele arroz mais safado, porque eu estou dando, aquela pessoa não tem nada, então tá bom. E a gente não queria isso. A gente queria que as pessoas tivessem o poder de escolha, sabe? De escolher aquilo que elas iam comprar. Então, a gente tinha um valor por cartãozinho. Essa moeda social. A moeda social, que era o Salgueiro Salva, e as pessoas podiam ir no mercado que a gente fez a compra, né? A gente pagava um valor e as pessoas podiam comprar. Então, isso dava para as pessoas autonomia, dignidade, amor próprio, sabe? E do outro lado, a gente conseguiu também autorização com a Fiocruz para comprar alimentos com o pessoal da agroecologia aqui de São Gonçalo. Então, as pessoas também recebiam nessa cesta legumes, frutas. E assim, era incrível você ver, por exemplo, a cara das pessoas quando elas recebiam uma dúzia de ovos. Então, assim, é uma coisa surreal, mas naquele momento ali fez toda a diferença na vida das pessoas. Então, a gente criou essa rede, que é uma rede de apoio e proteção para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que ela vem construindo junto com a FFP, junto com a Unirio e agora também junto com a UF, porque a gente foi buscar, né, outros parceiros e junto com outras instituições que pensam parecido com a gente, para a gente fazer essa construção. Então, eu sou apaixonada pela Rede Rapas, porque eu acredito nesse trabalho onde a gente vai integrar as forças, né? E a gente sai hoje de São Gonçalo, de Salgueiro, e começa a fazer um trabalho mais ampliado em São Gonçalo. Perfeito. Ampliando, né, essa rede, Sim. Essa capacidade de ajudar também, né? Sim. É isso, é importante mesmo captar mais parceiros, né? Sim. Para poder tocar para frente. Isso da Rede Rapas, né? Rapaz. Você falou da saúde integral em São Gonçalo, você estava comentando comigo? Sim, então. E aí a gente encerra esse projeto, o primeiro, com o apoio da Fiocruz, né? E a Fiocruz abre um outro edital, e assim, eu acho que é importante também falar sobre isso, né? A forma com que a gente tem de garantir que a gente está dando de verdade um atendimento de qualidade e profissional às pessoas, são os editais de projeto. Então, nós escrevemos os editais, a gente concorre, edital público, como qualquer outra instituição, e a gente ganhou de novo. Então, é o projeto que a gente está executando agora, a gente está no finalzinho, que é o Rede Rapas Saúde Integral em São Gonçalo, que a gente tem como objetivo fazer um levantamento de como o racismo impacta na saúde das mulheres pretas e periféricas de São Gonçalo. Então, a gente está hoje fora do Salgueiro, atuando em outros territórios, como Tribobó, Jardim Catarina, Guaxindiba, Porto Novo, para a gente entender como é que funciona, né, esse mecanismo que é o racismo estrutural e ambiental, que impactos ele causa na vida das pessoas e principalmente na saúde das mulheres. E aí tem sido também um trabalho bem intenso, porque ele vai lá mexer em algumas feridas, né? Ele vai revelar, quando a gente conseguir finalizar, ele vai estar revelando um quadro que muitas vezes a gente não está atento, de precariedade, mas também de potencialidade, porque, como a gente estava falando antes, né? Parece que a gente tem uma atmosfera em São Gonçalo que só tem desgraça, que só tem coisa ruim. E não é bem assim. Então, sem a gente perceber, isso foi também aflorando. Então, a gente vai fazer denúncias e anúncios sobre a cidade de São Gonçalo. Perfeito. Para não ficar só na denúncia. Só na denúncia. Tá certo. E o Mulheres do Salgueiro, né, em 2020, recebeu um prêmio de cidadania cultural. Quero que você fale um pouco para a gente a importância
da conquista desse reconhecimento, né? Uhum. Sei que o objetivo maior é ajudar, né? Estar ali, mas é importante quando o trabalho é reconhecido, né? Então fala um pouco para a gente como que vocês se sentiram, quanto isso é importante para o projeto. Então, o prêmio é um reconhecimento e uma valorização do nosso trabalho, né? Então, quando a gente começa lá atrás a pensar nas possibilidades de geração de trabalho e renda para as mulheres, a gente não tinha noção de que o trabalho ia crescer na proporção que ela cresceu. Então, a partir do momento que a gente começa a qualificar as mulheres, pensando que elas podem gerar renda a partir do seu próprio trabalho, que seja no coletivo junto com a gente, mas de forma independente na sua casa ou numa fábrica, enfim, a gente está também falando sobre empreendedorismo, né? A gente está também falando de cultura e, sobretudo, a gente está falando sobre a garantia da vida, né? Porque quando a mulher, principalmente quando ela não tem um companheiro, né? Ela consegue levar o sustento para casa, ela tem uma nova autonomia. Sim. Então, a gente está também falando sobre isso. Então, o prêmio, ele veio assim como um reconhecimento, e ainda mais que foi no período da pandemia, aquele período em que a gente estava, né, com aquele turbulhão de sentimentos, né, aquela incerteza toda sem saber o que ia acontecer. Então, ele veio como um acalento, assim, sabe? Olha, vocês estão no caminho certo. É isso aí, continua. É isso aí, continua, sabe? Porque assim, tem gente que tá tacando pedra, mas, pô, tem gente que tá aplaudindo junto com vocês. Tá impactando de fato. Tá impactando de fato a vida das pessoas, então continua. Então, o prêmio teve esse reconhecimento. E, na verdade, assim, a gente olha, qualquer ação que a gente faz, a gente olha sempre muito como reconhecimento. Tá aqui hoje com vocês é muito também nessa perspectiva, sabe? Porque nem 10% do que a gente faz a gente consegue botar na internet. Porque tem coisas. Trabalhos, né? Porque não dá tempo. São muitas questões, são muitas demandas. Então, assim, a gente coloca lá na internet aquilo que realmente tem que ir, sabe? Mas tem muitas outras camadas dessa nossa atuação que a gente não coloca. Não aparece na mídia. Não aparece. E que eu acho legal também, a gente vai criando também as redes de solidariedade do bem, que são as pessoas que vão conhecer o nosso trabalho, né, e que em algum momento vão lembrar que a gente está ali, que a gente está existindo, pô, aquelas mulheres lá fazem isso assim, assim. Sim. Então, também, né? Isso, muita gente fortalecer também essa rede, que ela é invisível, mas ela é muito importante para a nossa existência, né? Sim, com certeza. Porque eu sempre falo para as meninas quando eu dou o curso de empreendedorismo, que o nosso cliente satisfeito é o nosso principal cartão de visita. Com certeza. Então, a gente pensar que a nossa rede de solidariedade atuante, né, quando a gente consegue, que acho que também isso para a gente é muito importante, a gente tem alguns valores que a gente coloca em pauta na mesa, né, que a gente não abre mão deles. Que é ética, é transparência, isso é inegociável. Sim. Então, isso na nossa relação de trabalho, no nosso dia a dia, isso é muito forte. E aí, assim, muitas pessoas gostam de trabalhar com a gente por isso, sabe? A gente quer ganhar, mas a gente quer que todo mundo ganhe, não quer que um atropele o outro. Sim, quer concentrar, né? Quer distribuir. Isso, quer distribuir. Exatamente. O reconhecimento veio em forma do prêmio, então, em 2020, né? Sim. Mas o coletivo começou em que ano? Então, a gente já tem aí 22 anos de trajetória, se a gente pensar, desde esse período que eram só as reuniões. Que a gente não tinha ainda... Uma diretriz seguinte. Não tinha. Mas tava, já tinha ideia. Já tinha ideia, já tinha um sentimento, tinha aquele movimento, já tinham pessoas participando. E desse movimento, a gente tem 3 pessoas hoje que permanecem, que sou eu, que estou na gestão, e a nossa presidente, um beijo, Sônia, que ela vai ver isso também, e o nosso administrativo que também, beijo, Jean, que são pessoas assim que ficaram enganjadas esse tempo todo, porque a gente sabe também que a vida de todo mundo é corrida, teve gente que viajou para outro estado, então isso acontece, né? Acontece, mas o projeto segue firme. Tá lá, firme e forte. Como eu falei, reconhecimento veio agora, mas lutaram, tiveram muitos desafios no caminho. Sim, sim. E quais foram os principais desafios assim, que vocês tiveram que superar para estar firme e forte ainda? Bom, a gente tem desafios que a gente ainda hoje precisa superar, né? A gente supera, mas
ele é gradativo, né? Eu acho que tá lá ainda. Eu acho que pensar a autonomia dessa instituição é um desafio que a gente tem todo dia, né? Pensar autonomia nesse formato que eu estou falando com você, em formato de rede, ter parceiros, abrir para os parceiros aquilo que está acontecendo, abrir os nossos orçamentos, olha, é isso, é aquilo, vamos construir junto. E isso tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um grande ganho, né? Porque quando a gente consegue dialogar com as universidades de uma forma muito tranquila e construir conhecimento, que eu acho que essa também é um grande desafio nosso. Sim. Construir conhecimento dentro de território de favela, aonde nós não estamos ali porque somos os miseráveis, porque a gente quer a esmola, sabe? Não é isso. A gente quer poder ter autonomia, ter engajamento para brigar e para lutar e para entender, ter voz, entender o que está acontecendo. Ah, mas é uma guerra lá. Não, mas o que impacta aqui na nossa vida? Exatamente. Conhecimento. E uma outra questão também que a gente não vai se aprofundar, mas que eu acho que vale muito a pena mencionar aqui como desafio é se manter vivo. Ah, com certeza. Né? Se manter vivo, eu acho que tem sido vivo na sua integridade física e na saúde mental, porque a gente também se depara com muitas situações críticas, delicadas, que são essas situações que a gente não posta, mas que a gente está ali atuando, está ali sendo rede de apoio, está dando encaminhamento, está ligando, olha, fulano, tem assim, vamos... Então a gente está ali nessas nuances. Sim. Então acho que isso são desafios que a gente vai superando, sim, que cada dia é um desafio novo. Um leão por dia. E aí, mas eu acho também que o que a gente tem construído, né, de persistência, de impacto na vida das pessoas, né, e quando a gente, quando assim, a gente encontra alguém na rua, olha, conseguiu um emprego a partir daquele curso, sim, que eu dei lá, que vocês deram, cara, isso bacana, é tão gratificante, isso vai lá no coração, enche a alma de alegria. Né? Exatamente. Então, isso reforça, sim, a nossa missão. O compromisso. Né? O compromisso. Perfeito. Qual mensagem você gostaria de deixar, né, para as mulheres que querem fazer também a diferença, assim como você? Né? As pessoas podem se inspirar no seu trabalho, também começar um projeto, ou então participar do projeto também. Uhum. Que mensagem você deixaria para elas aí? Tem que amar o que faz. Tem que amar trabalhar com gente. Tem que amar muito, né? Tem que amar. Mas é um amor diferente, sabe? Sim. É um amor diferente da relação familiar, é um amor diferente, é um amor que consegue olhar para o outro, sabe? Sim. Porque eu acho que a gente vive uma sociedade muito preconceituosa, com vários segmentos, seja com a população de rua, seja com os menores infratores. Hoje mesmo a gente estava falando disso numa reunião que eu estava. A gente tem muitos preconceitos. E a gente tem isso. E a gente tem muitos preconceitos com a população que vive em favela. Sim. Então, eu acredito demais na potência que existe nas pessoas que acordam 5 horas da manhã para enfrentar 2 horas de trânsito para ir para o trabalho, mas eu também acredito na potencialidade das mulheres que não conseguem, às vezes, fazer esse deslocamento porque têm os filhos para tomar conta, então elas precisam ali meio que criar um jeito de criar alternativa de subsistir, sabe? Sim. Então, o que eu posso falar assim para quem pensa em fazer alguma coisa, a gente ama o que a gente faz. Então, eu voltei a estudar, fui fazer uma faculdade, coisa que eu não pensava. Estou fazendo um mestrado, vou fazer doutorado. Porque, assim, a gente precisa ocupar os espaços, sabe? E ocupar os espaços não porque eu quero ser a bambambam, mas é porque eu acredito que sair desse lugar de opressão que a gente vive é a gente estar nesses outros espaços também. Então, e eu amo o que eu faço. Então, não tenho... Se eu tiver que ficar sem dormir, eu vou ficar, mas no outro dia eu vou estar bem, porque eu sei que tem um resultado que não é um resultado que vai afetar a minha vida diretamente, porque eu vou ter um carro do ano. Não, porque eu sei que a gente está impactando vidas. Então, isso não tem preço.
Eu olho isso tudo para mim como uma missão, sabe? Né? De vida, de verdade. Eu não sei fazer uma outra coisa. Eu acho que eu não faria bem também uma outra coisa como eu faço isso, porque eu faço porque eu amo. Faz com amor, né? Faço com amor. Então eu acho que você amar o próximo é isso. Sim. Porque você amar o próximo, seu filho, sua mãe, é fácil. Sim. Quero ver você amar o próximo que você não conhece, que está numa situação de vulnerabilidade social extrema. Sim. Sabe? Tem gente que não quer nem apertar a mão dessas pessoas. Então, é sobre isso que a gente está falando. Isso. Solidariedade, né? Empatia com o ser humano mesmo. Sim. Humanidade. Sim. Então, é isso. Se você quiser deixar mais alguma mensagem para os nossos seguidores aí, o espaço está aberto. Se quiser deixar um recado, agradecimento. Sim. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, pela conversa, né, da gente estar aqui. Sempre bem-vindo. Trocando essa ideia. Da importância, né, da gente potencializar o bem em São Gonçalo, potencializar aquilo que a gente tem de bacana, aquilo que está acontecendo, que funciona, e mandar também um recado para vocês. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, @Mulheres do Salgueiro, e também o meu, @Janete Nazaré, porque acho que é importante, né? Eu tenho feito uma pesquisa sobre o racismo, sobre como a gente enfrenta tudo isso. E tudo isso faz parte de uma estrutura muito maior, mas a gente vai lá de gotinha em gotinha e a gente faz o nosso papel e deixar um beijo, um abraço para todo mundo e agradecer a vocês pela oportunidade. A gente que agradece. Então é isso, pessoal. Esse foi o Conexão Gonçalense. Inscreva-se, curte e compartilha, deixa aquele likezinho lá, ativa o sininho, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.